Vamos avançar aqui e vamos ver. Onde Adão estava? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9. E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Adão e Eva pecam porque eles pegam do fruto que Deus havia proibido, dizendo: não toque. E seus olhos se abrem e eles passam a conhecer o certo e o errado, o bem e o mal. E percebem, olham para si e percebem que naquele momento a vida deles não era nada boa. Eles estavam agora no mal e não no bem. A Bíblia vai dizer que eles, quando ouvem a voz de Deus, eles se escondem entre as árvores, se posicionam atrás de uma árvore. Então, onde estava Adão? A primeira pergunta nossa é: onde você está? Quem é você? E aqui a questão é: quem agora eram Adão e Eva? E onde eles estavam? E o próprio Deus faz a pergunta: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, tanto geograficamente, quanto emocionalmente e também espiritualmente. Deus sabia a resposta. Mas Deus pergunta a Adão, porque o próprio Adão precisava agora olhar para si e dizer: onde eu estou? Eu estou escondido atrás da árvore, sem coragem de encarar Deus. Estou detonado. Deus pergunta a Adão, porque Adão precisava reconhecer qual era a sua realidade. Então, o primeiro erro da humanidade foi com Adão. E a primeira tratativa, não é, de Deus foi: onde você está? Então, amados, se nós queremos chegar a algum lugar, precisamos primeiro fazer essa pergunta: onde estou? Onde eu estou? É a partir daí. E nós vamos encontrar o seguinte: Deus resolvendo o problema de Adão e Eva. Deus, então, mata o cordeiro, né? Prepara vestimento de pele para eles e tudo mais, os expulsa do Éden, porque eles não estavam mais habilitados para viver naquele lugar. Mas Deus traz Adão e o trata. Deus sacrifica o cordeiro, fazendo expiação pelo pecado de Adão e Eva, os veste com pele de cordeiro, e a partir daí, Adão e Eva vão encarar uma nova realidade. Vestidos de folhas, de folhagens, eles não poderiam sair dali. Deus, então, lhes dá vestes novas de pele, os habilitando para uma nova realidade, porque agora a realidade deles seria fora do Éden. Quem entendeu, diga amém. O ambiente agora seria outro ambiente. Não era mais o ambiente do Éden. Por isso, precisavam estar preparados para aquele ambiente. E a partir dali, eles aprenderiam muitas coisas e seriam aperfeiçoados a viverem fora do ambiente do Éden. Nós precisamos sempre buscar vestes novas. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus, por isso. Então vamos lá, vamos avançando, vamos em frente. Vamos pegar o outro exemplo dos discípulos no caminho de Emaús. Bom, Jesus havia morrido, agora 2 discípulos saem de Jerusalém e vão para uma cidade, Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E eles vão no caminho de Emaús, conversando entre eles, falando: que pena, mataram o mestre, mataram o Senhor, acabou tudo. Então eles estão fugindo de Jerusalém. Mas Jesus não queria que eles se ausentassem de Jerusalém.
Mas eles estão fugindo, estão indo para Emaús, deixando Jerusalém. No meio do caminho, Jesus aparece a eles. Eles não reconhecem que era Jesus, assim como os discípulos pescando no primeiro versículo que nós lemos, também não reconheceram que era Jesus. E Jesus vai conversando com eles. Nós conhecemos o texto, e se você não conhece, você vai ler em casa. Mas vamos ler aqui alguns trechos desse texto que está lá em Lucas 24:13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia acontecido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Vamos pular aqui alguns versículos. Jesus então vai explicando para eles, e quando eles vão chegando à casa onde eles se hospedariam, a casa deles, Jesus vai como que ia continuar, e eles constrangem Jesus para entrar na casa e comer com eles, mas eles não sabiam que era Jesus. E quando eles entram, e agora é que nós vamos ler, e estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo, lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram. Nisto, ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro, porventura, não se nos abrasava o coração, não ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e o quê? Voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Então, quando eles entram na casa com Jesus, e então Jesus dá-se a reconhecer, eles olham e reconhecem então que era Jesus quem vinha com eles pela estrada. Jesus desaparece de diante deles, e um fala para o outro, porventura o nosso coração não ardia? Quando ele nos falava, quando ele nos contava aquelas coisas no meio do caminho, e agora eles que estavam em Emaús, agora têm que fazer o caminho de volta para Jerusalém, de onde jamais deveriam ter saído. Você está entendendo isso? Então, assim como Deus faz com que Adão e Eva, voltem diante dele, e Deus resolve a situação de Adão e Eva, agora Jesus está fazendo aqueles 2 discípulos que saíram, que fugiram de Jerusalém, voltarem para Jerusalém, porque eles não deveriam sair de Jerusalém, porque toda a história deles iria recomeçar em Jerusalém. E agora eles estão voltando, correndo para Jerusalém, de onde nunca deveriam ter saído. É por isso que lá atrás nós falamos que nós precisamos o quê? Está lá, ó. Precisamos fazer o caminho de volta se quisermos avançar. Amém ou amém? Voltar à nossa referência. Se você quer chegar a algum lugar, você precisa voltar à tua referência. Lembrar quem você é. Lembrar dos teus sonhos. Lembrar dos teus projetos. Lembrar da tua chamada. Lembrar daquilo que Deus um dia falou com você. Lembrar que um dia você tomou uma decisão e agora você está fugindo da decisão que você tomou. Você precisa voltar às tuas referências para que você possa prosseguir, para que você possa encarar as novas realidades da vida, para que você possa se orientar. As pessoas estão desorientadas nesse mundo, as pessoas estão sem rumo nesse mundo, as pessoas estão seguindo qualquer caminho que lhes apresentam, elas estão seguindo qualquer coisa que lhes deem, porque as pessoas perderam a sua referência. Deus não quer que a gente perca a nossa referência. Amém ou amém? Deus quer que a gente avance, sim, mas que a gente avance com as nossas referências, aquelas referências que Ele tem nos dado. Que a gente seja firme diante das novas realidades do mundo, que você seja firme, que você mude, mas que você mantenha as tuas referências. Amém ou amém?
Referência é aquilo que te orienta. Referência é aquilo que faz com que você entenda a tua posição geográfica. Você até avança, mas a tua referência está ali. Se você vem para cá e você fala, bom, ali é o sul e aqui é o norte. É a tua referência. Você sabe de onde saiu e você sabe para onde vai. As pessoas nesse mundo estão sem referência. Não sabem de onde sair e muito menos para onde elas vão. Então nós precisamos. Então foi o que aconteceu. Eles voltam para Jerusalém.